pessoal, tudo bem? A gente está em mais um Alcance Jovem Podcast. Seja bem-vindo a esse momento, essa mesa preparada, que nós possamos edificar e sermos edificados pelo Senhor. E talvez você tenha acompanhado, já tenha visto algum vídeo. Nós lançamos um vídeo também aqui no canal falando sobre a experiência da mesa, com base numa série de mensagens que nós estamos trazendo sobre a mesa do rei. Nós queremos dar continuidade a essa conversa, falando hoje sobre algo um pouco mais profundo na mesa que eu e você experimentamos, que são os conflitos, né? A gente estava até brincando aqui antes de começar que a mesa que nós estamos sentados hoje não é uma propaganda de margarina. E talvez é isso que nos traz conflito algumas vezes quando nós estamos em comunidade, nos relacionando na igreja. Mas nós estamos em um processo. Um dia essa mesa vai ser como uma propaganda de margarina, porque as bodas do Cordeiro vai ser perfeito, vai ter gozo, nós teremos a estatura do varão perfeito. Mas até que cheguemos nesse momento, nós estamos em um processo. Um Deus que trabalha em processo. E quando entendemos isso, eu acho que a gente tem mais paciência com os outros e conosco mesmo, também, né? Com certeza. Porque às vezes a gente perde paciência. Não sei vocês, mas eu perco paciência comigo às vezes. Meu Deus, cara. Como é que pode, né, cara? Como é que pode? Por que eu sou assim? Não acredito. É verdade, cara. Cara, é assim mesmo. Que massa. O que vocês podem compartilhar a respeito de como esses conflitos eles são necessários, aparentes? Porque assim... eu gosto muito aqui da Alcance Curitiba, que no DNA Alcance, quando as pessoas estão se aprofundando e conhecendo mais Alcance, que é um dos trilhos de membresia, no começo, que era o pastor até Luciano Subirá que dava no começo, né? Ele falava e acabou se tornando uma cultura. Gente, no final a gente vai fazer uma promessa para vocês, não perde isso não. No final a gente vai fazer uma promessa para vocês, lembra? E aí gerava uma expectativa e quando chegava no final... Ele falava assim, gente, a promessa que a gente vai fazer para vocês é que a gente vai errar. É isso aí. Mais cedo ou mais tarde... Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. acontecer e talvez você vai se decepcionar. Mas se a gente sentar nessa mesa tendo a consciência de que a gente não está numa propaganda de margarina e que nós estamos para ser edificado e para edificarmos uns aos outros, né? Porque o ferro afia o ferro. Boa, é isso aí. Eu acho que a gente consegue ter esse coração que persevera nesse processo, né? Queria que vocês pudessem compartilhar um pouquinho disso, o que vocês têm visto, que Deus tem trabalhado no coração de vocês nesse processo, né? Como vocês têm lidado com isso. Eu vejo que a gente não para pensar, às vezes, em alguns textos da Bíblia que falam sobre relacionamentos, né? E esse texto que você citou, como o ferro afia o ferro. E, cara, como que o ferro afia o ferro? É no atrito ali, né? É no atrito, né? É tirando lasca, às vezes saindo faísca. Então, como é que a gente pode afiar o nosso amigo? Cara, é se colocando numa situação de conflito. Às vezes, os nossos relacionamentos, eles são tão superficiais que se a gente olhar um alface no dente da pessoa, a gente não avisa. Porque, nossa, que a pessoa vai pensar de mim? Vai pensar que eu tô acusando ela de ter comido alface. E, cara, qual que é o problema? Qual que é o problema? Você comeu alface. Mas a gente precisa entender que os relacionamentos, eles vão nos levar para alguns lugares onde vai gerar conflitos. Porque nós somos pessoas diferentes. Mas o lugar tem que ser um lugar onde vai ser expressada a maturidade, né? Eu gosto muito do texto de 1 Coríntios, que vai dizer que é importante que haja partidos entre vocês para que os aprovados se revelem. Então, a gente só consegue expressar maturidade quando a gente está diante de uma situação... Não só consegue, né? Mas uma das situações onde a gente consegue expressar maturidade é quando a gente percebe alguém sendo imaturo. É verdade. E consegue agir com maturidade, né? Então, como a gente responde a lugares de conflito, a lugares de dissensões, vai falar muito do como o nosso coração está. E, tá tudo bem você tá na sua mesa em família e, às vezes, você ser imaturo. Mas se você é o irmão mais velho... Em algum momento, você tem que ser o irmão mais velho, você vai expressar maturidade também. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar de ser afiado e de ser quem afia, né? Muito bom, cara, muito bom. Acho que um complemento, até trazendo o exemplo que o Rafa trouxe ali do que acontece aqui na Alcance, né, dentro desse momento do DNA e tal, é falado, é prometido que sim, a gente vai errar mais cedo ou mais tarde. Só que, cara, a diferença que tá é que, assim, não é simplesmente a gente vai errar, mas no dia que a gente errar, no momento que acontecer isso,
Não simplesmente saia, não simplesmente se feche. Vem aqui, vamos sentar, vamos conversar. Cara, e é isso. Entende? Porque assim, ó, problemas, dificuldades, erros, cara, são inevitáveis no sentido, sabe? Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Claro, tem alguns que são evitáveis sim, que a gente, né, a maturidade nos ajuda a esse lugar, porém, é fato que vai acontecer, de um jeito ou de outro. E agora, como a gente lida com isso que é a questão, certo? Cara, várias vezes já errei com muitas pessoas, certo? Várias pessoas já erraram comigo, e a diferença se a gente tá num relacionamento forte ou não, é como que a gente fazer a tratativa a partir disso, certo? Porque assim, ó, tá na nossa mão sempre fazer o bem e fazer o mal. Essa é a verdade. Agora, o que a gente vai decidir fazer com aquilo que acontece na nossa vida, aí nos cabe. Então, a gente está, por exemplo, numa igreja, certo? Nós estamos sendo transformados por Cristo. Haverá o dia em que, sim, seremos completamente transformados, mas até lá, até chegar a esse lugar, cara, é um processo. A gente vai estar evoluindo. E nesse lugar, a gente vai ter problema com pessoas e tal, só que o que vai diferenciar se a gente vai permanecer unido ou não é a gente poder sentar e conversar, falar assim, olha, Rafa, pô, desculpa, cara, eu fiz isso com você e tal, me perdoe, de repente eu me excedi, ou de repente você falar assim, ô, Duca, você não gostei do jeito que você falou comigo e tal. Cara, é isso, entende? É esse lugar em que a gente consegue sentar para conversar. Porque se a gente perde esse lugar de... não vou dizer simplicidade, mas assim, honestidade. Esse lugar de honestidade e transparência, cara, aí a gente perde muita coisa. Porque é fácil a gente se perder e enfiar o pé e falar, esqueça, né? Então, isso é perigoso. Com certeza. E assim, eu acho que a mesa, tipo, é muito fácil a gente querer estar perto daqueles que são iguais a gente. Do que as pessoas que são muito diferentes. E é um esforço muito maior pra gente. Tipo, essa pessoa... Ai, meu Deus, ela não conversa as coisas. Ai, ela é chata. Ai, não sei o quê e tudo mais. Você fala, oh, Senhor. Mas Deus, ele me ensinou muito nisso. Porque ele fala assim, é muito fácil você querer estar com aqueles que você ama mais. Que, tipo, vão te ouvir mais. Mas e aquela pessoa mais difícil? Como que é? E aí, Deus me ensinou muito a questão de orar pelas pessoas. Então, tipo, olha, Deus, não tá sendo fácil gostar dessa pessoa. Deus, me ajuda a olhar como você olha, porque essa pessoa não tem as mesmas coisas as mesmas ideias, as mesmos gostos. É muito difícil. Só que Deus, ele nos ensina a viver dessa forma, até principalmente com os nossos inimigos. Quantas vezes tem gente que já fez mal pra mim e eu guardei? Falei, nossa, nunca mais vou sentar na mesa com essa pessoa, né? E daí Deus, ele me levou naquele texto, né? Que ele fala assim, faz uma mesa para os meus inimigos. E, na verdade, o que ele está dizendo assim, na mesa de Cristo vai ter as pessoas que a gente gosta e as pessoas que a gente não gosta. E ali não há a guerra, não existe a maldade. Tipo, a gente vai viver na mesma mesa. Tipo, não tem mais aquela hora de olhar para a picuinha ou falar, nossa, por que Deus deixou essa pessoa sentar do meu lado? Não, tipo, eu preciso amar as pessoas da mesma forma, mesmo que elas façam. Elas são falhas. Eu posso olhar pro cara e falar assim, eu sei que Deus me transformou. Nesse momento, eu sei algumas coisas que Deus tem me transformado. Mas alguém no meio desse processo também não deve estar gostando de mim, né? Fala, nossa, meu Deus, que menina chata. Então, tipo, é um aprendizado nosso de cada vez mais a gente olhar para os outros, né? Tipo, olhar para os outros com empatia. Porque um dia eu podia ser aquela pessoa chata e alguém olhou para mim com, tipo, não, eu sei que é difícil, mas eu acredito em você. Tipo, eu acredito. E Cristo, ele é muito assim, porque... Cara, eu sou terrível. Você vai falar, né? Eu sou terrível, mas Deus, ele me olha com amor e fala assim, ok, filha, nesse ponto a gente vai tratar agora, a gente vai melhorar. E ele me faz muito ver pessoas que vivem coisas que eu não passei ainda. Eu falo, cara, meu Deus, como que a pessoa pode fazer isso? E daí ele olhar e falar assim, filha, eu olho para você dessa forma. Então, você pode olhar para aquela pessoa dessa mesma forma. Então, o maior conselho que eu já tive na minha vida é essa de colocar em oração as pessoas. E outra que me deram também é
pensar em um presente para aquela pessoa. Porque quando a gente começa a pensar num presente para aquela pessoa, orar para Deus, a gente começa a pensar em tudo. Tipo, o que ela gosta, o que ela não gosta. E a gente vai começando a conhecer aquela pessoa sem ela saber. E como quebra se houve algum atrito, quebra quando a gente chega assim, nossa, eu orei por você, pensei em você, olha esse presente. E a pessoa fica tipo, você orou por mim, você pensou em mim. E aí, nossa, tipo, parece que abre um derramar de um amor que só Deus nos ajuda como ser humano. Cara, é legal porque assim, a gente começou brincando de que hoje a nossa mesa, né, como comunidade, como igreja, no processo que nós estamos, não é uma propaganda de margarina, mas lá nas bodas do Cordeiro será, e os conflitos vão acontecer. Mas e se a nossa meta for ter o coração de como se estivéssemos lá? Porque essa é a proposta do evangelho. Cara, eu não posso dizer que é da minha cabeça essas coisas, porque eu não sou tão esperto assim. Mas enquanto a Fran tava dizendo, cara, veio uma voz do meu coração, que aprendi com o Abe, né, que é o Espírito Santo. Fez uma pergunta assim, Rafa, você já imaginou nas bodas do Cordeiro, Davi sentado desse lado da mesa e Urias sentado de frente para ele? É, isso aí. Uau. É muito louco isso, cara, porque eu tenho certeza que Urias lá nas bodas do Cordeiro, ele não vai estar chateado com Davi. Por quê? Porque ele entendeu que Davi que fez errado, o quanto Davi sofreu pelo que ele fez. Né? O que faz Jesus olhar os céus e falar, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem? O que faz Estevão, antes de ser apedrejado, olhar para os céus e dizer, Senhor, não lhes impute esse pecado? É porque eles entenderam qual era o coração de sentar naquela mesa. E conseguiram manifestar nessa aqui. Eu acho que se a gente, junto com o Espírito Santo, que é o que a gente falou até no podcast anterior, ser transformado sentando à mesa, Jesus ter nossa atenção e nosso coração cada vez ser mais transformado, com certeza a fonte do amor vai entrar no nosso coração, porque a Fran falou sobre, por exemplo, a paciência com pessoas que às vezes não são parecidas com a gente, que a gente tem como chatos, né? E que na nossa comunidade vai acontecer, porque somos diferentes, como vocês disseram, mas a paciência está totalmente ligada com o amor, né? Eu lembro que uma vez perguntei pro pastor me discipular, perguntei assim, como é que eu não aguento mais essa pessoa, ou não aguento mais esse discípulo, é muito chato e não ouve o que eu digo, eu tenho que ficar repetindo todo o tempo, acho que não dá mais. E aí ele pegou e perguntou assim, ele falou, Rafa, sabe o que eu acho? Eu acho que... E aí eu comparei ele com outro discípulo, porque o outro discípulo, nossa, ele é uma benção, ele me escuta, e ele, nossa, ele me ajuda. E ele falou bem assim, Rafa, sabe o que você precisa? Você precisa ter outro filho. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque você vai descobrir que um é diferente do outro. E você vai amar e ter paciência com os dois. Então, assim, o que te impede de jogar o Daniel pela janela quando ele chora e não tem nada que o acalme? É porque você o ama. Então, assim... Quando você tiver relacionamento com Jesus cada vez mais, você vai ter mais amor, automaticamente você vai ter mais paciência nessa mesa. Uau. Cara, sensacional. Tava pensando ali no que o Duca falou e no que você trouxe agora. Cara, eu tenho um amigo em comum, até posso citar o nome dele, é o Douglas. Ele, cara, é um dos amigos que mais vezes me pediu perdão. E isso fala muito do relacionamento de abertura e de lugar seguro que a gente criou um com o outro. Cara, é muito massa o quanto eu consigo aprender com cada vez que ele vem e fala, pô, Gabi, acho que naquela brincadeira que eu fiz não foi legal. E aí eu consigo ir também e falar, cara, eu também exagerei. E, cara, a honra que eu tenho de poder ver ele chegando e falando assim, cara, me perdoa, é o que me ensina muito, né? Porque o perdão, ele é algo que precisa estar na mesa, né? Se a gente tá nos nossos relacionamentos e não tá perdoando, ou não tá pedindo perdão, ou ninguém tá pedindo perdão pra gente, cara, parece que tem alguma coisa errada com esses relacionamentos, alguma né? coisa, né? É muito superficial, porque, cara, o Rafa falou uma vez, quando você tá jogando FIFA, você é quem você é. E eu falei, cara, como assim? E aí eu comecei a perceber, eu fico irritado, eu fico competitivo, se eu perco, eu fico bravo. E eu começo a ignorar as pessoas. Penso, cara, você fez errado isso, você fez errado aquilo. E aí, depois que eu tenho que fazer? Pô, eu tenho que ir lá e pedir perdão. Porque eu me excedi. Mas, cara, eu tenho um lugar muito seguro à mesa com o Douglas, por exemplo, porque eu sei que ele aguenta
o Gabriel que tá lá na mesa cara. Se excedendo. Porque ele sabe que eu não sou aquele cara no seu excesso sempre, né? A gente não vive nos nossos extremos sempre. Mas se a gente não cria um lugar seguro onde a gente pode ser quem a gente é até nos nossos excessos, a gente não tem relacionamentos profundos. A gente só tem relacionamentos superficiais. Boa. E o lugar de perdão... eu gosto de usar a analogia de que é um chão macio onde a gente pode cair. Porque o relacionamento onde a gente pode ser perdoado e a gente pode pedir perdão é um relacionamento onde a gente pode errar. É o que o Rafa trouxe ali também. Cara, aqui no Alcance a gente pode errar com as pessoas, mas a gente também tem que ter a humildade para chegar aí. Poxa, me perdoa, eu vacilei. Poxa, se você vacilou comigo, cara, eu vou te perdoar porque foi isso que Jesus fez comigo, né? Eu acho que você pode perceber as amizades mais fortes quando a gente tem atrito, a gente pode falar. Eu lembro que a mãe de uma melhor amiga minha, quando a gente se bicava muito, a gente brigava muito por pouca coisa, assim, era acho que bobeira na adolescência. Ela dizia assim, a amizade de vocês só vai se fortalecer quando vocês se perdoarem, tipo, se conversarem. Então, aí passava um tempo, baixava a bola, eu chegava pra minha melhor amiga e falava, olha, errei aqui, fiz isso errado. Aí ela falava, eu também fiz, me perdoa por causa disso. E hoje eu sei que a nossa amizade mesmo por questão de distância, porque hoje ela mora lá em São Paulo, ela é forte. Porque ela sabe que, tipo, eu tô aqui e ela tá lá, mas assim, a nossa amizade, ela tipo, se aprofundou de tal maneira que quando a gente se afia tanto, a gente se aprofunda tanto, a gente tem essa liberdade de a gente poder dizer, olha, eu falhei nisso. Nossa, você devia não ser mais minha amiga por causa disso. A gente se aperfeiçoa. Eu vejo muito isso também na mesa quando eu sento com as meninas que eu discipulo. E teve umas meninas que entraram meio recentes, então, tipo, elas viviam um pouco. E aí elas viam as que eram mais tempo, e aí eu falava assim, olha, porque eu fiz isso, porque eu fiz não sei o quê, e elas ficavam assim, meu Deus, a Fran, ela fez isso? Nossa, não sei o quê. E eu começava a falar sobre esse lugar de transparência, né? Tipo, gente, eu vou falhar, eu posso errar, eu vou gritar, eu vou ser brava. Verdade. E você pode chegar pra mim e falar assim, olha, não concordei do jeito que você falou. E aí eu posso chegar pra elas e falar assim, me perdoe, porque talvez eu não vi como eu tava excedendo meu temperamento com você. E aí eu posso reconhecer, porque às vezes a gente nem percebe quando a gente tá fazendo alguma coisa errada com as pessoas. E se a pessoa, tipo, que eu já tive muito isso de algumas meninas esconderem as coisas porque tem medo de falar pra você, porque acham que vão machucar o teu coração. E, na verdade, vai mais machucar você se você começar a ver que ela começa a se distanciar mais de você. Do que a gente reparar o erro que aconteceu. E, então, tipo, o lugar de transparência, de poder dizer assim, olha, eu sou horrível. E um dia eu vou fazer algo errado com você. Mas elas poderem estar num lugar seguro de dizer assim, eu vi que eu posso chegar para essa pessoa e falar, e a gente vai ter uma amizade fortalecida. E não importa a distância, e não importa... A nossa amizade vai se prolongar perpetuamente até a vinda de Cristo. Porque aí a gente vai se encontrar na mesma mesa. Cara, eu acho interessante esse negócio de... Porque assim, a gente não consegue ter o mesmo nível de relacionamento com todas as pessoas, certo? Então, a gente tem os nossos amigos, temos pessoas, né, que são mais próximas e tal, aqueles que não tanto. Mas uma coisa é certa, a gente consegue ser verdadeiro, ser honesto e ser puro com todos. Isso é fato, né? Agora, com aqueles que estão mais próximos, naturalmente que a gente erre mais. Entende? E, cara, eu fico... Porque a gente baixa as guardas. Que a gente baixa a guarda. E, cara, eu falo a verdade. Eu acho que eu tava conversando até contigo, Rafa, sobre isso. E você falou um negócio, cara, que foi muito legal, que eu prestei atenção, não tinha pensado nisso. Você falou, cara, se tem alguém que você pode errar, é comigo. Entendeu? Cara, se a gente é amigo e você for pra errar, erra comigo, cara. Porque o dia que você errar comigo, cara, eu sei como tratar, a gente se acerta e tal. Agora, quando você vai lá e erra com alguém, certo? Conhecido. Que não tá no seu vínculo e tal, cara, a possibilidade, de repente, daquela pessoa te fazer um mal é tão grande, sabe? E que, cara, aqui é um lugar seguro pra errar. É o que o Gabs falou, um chão macio pra cair. Entende, cara? E isso é muito precioso dentro do relacionamento. É claro, como eu falei, a gente não consegue, às vezes, estender isso pra todas as pessoas dentro
né, do nosso convívio, né, pensando em igreja. Às vezes a gente consegue fazer da mesma forma com todo mundo nesse nível. Porém, eu acho que é possível a gente ter esse coração que é um coração de embaixador do reino, né? Então, um coração que tá vendo o que tá acontecendo lá, naquela mesa lá, traz pra cá e fala, cara, vamos replicar o que tá sendo... Trazer a cultura. Mano, é isso. Trazer cultura e aplicar, então, replicar o que tá acontecendo lá. Então, a gente entra num lugar onde, ainda que tenham falhas no nosso meio, tenham problemas, né, que possam acontecer, a gente não vai ser como alguém que não conhece, como alguém que não... que vai simplesmente machucar a pessoa, entende? Pelo contrário, se alguém falhar comigo, né, e nesse ambiente e tudo mais, eu tenho um coração igual de Cristo, sabe? E eu falo, cara, vamos lá, eu sei como tratar você de uma forma a gente crescer junto, a gente fortalecer o nosso laço, entendeu? E a gente ficar bem. Porque, cara, fora deste lugar é só morte, entende? Fora deste lugar, cara, sabe? Isso não diz que a gente é perfeito. Não. Pelo contrário, entende? Mas é uma crescente, é uma evolução, entende? Cara, eu tava pensando aqui, e se a gente entendesse... Porque, às vezes, quando a gente faz banquete, festa, a gente faz, às vezes, temática. Tipo assim, vamos lá em casa e vamos fazer uma janta. Aí falou assim, tá, mas vamos jantar o quê? Cara, vamos fazer um mexicano. Entendeu? É temático. Não, vamos fazer um italiano, vamos fazer um negócio, é temático. Ou se a gente vai fazer uma festa mesmo, sim, temática e tal. Conferência temática. E se a gente entendesse que quando Cristo morre na cruz, ele está concretizando uma festa que os judeus, eles ensaiavam uma vez por ano, chamado Yom Kippur, que é o dia do perdão. Sim. Que tem tudo a ver com o ano aceitável do Senhor. Que tem ouvidos para ouvir ouça. Isso aí. Se a gente entendesse que há 2000 anos, todos os dias... Sabe aquelas festas que duravam dias? Sim. Então, uma festa que está durando mais de 2000 anos. Uau. Mas essa festa é temática. Essa festa se chama o Dia do Perdão. Uau. Imagina que todas as vezes que a gente se reunisse para celebrar essa festa, que são todos os nossos cultos, encontros, células e mesas de refeições, a gente se lembrasse que a gente tá e de repente tá escrito bem grande, o Dia do Perdão. E ali, quando meu irmão erra comigo, não tem como eu pensar duas vezes. Quando ele vier me pedir perdão, eu falo, querido, essa festa é sobre isso. É claro que você tá perdoado. Uau. Isso é bíblico, né? Porque a gente olha, por exemplo, cara, a Bíblia fala sobre a gente não chegar diante de Deus de mãos vazias, certo? Nos ensina um princípio de a gente adorar com tudo que a gente tem. A Bíblia fala também que, por exemplo, quando a gente for adorar a Deus através, por exemplo, das nossas finanças, né, a gente for ofertar algo a Deus, a gente não pode fazer nada se a gente tiver problema com quem? Com os nosso nossos irmão. irmãos. Certo? Então, toda vez que a gente se reúne, que a gente está ofertando algo a Deus, eu não estou falando só questão financeira, eu digo um lugar de adoração, um lugar de culto. É isso. Todo santo dia, toda vez que a gente se reúne, né, adorando a Deus, cara, a gente traz esse mesmo princípio. Ei, eu não posso ofertar nada para Deus se eu estiver mal com meu irmão. Se eu não estiver nesse lugar de perdão. Então, é uma festa que dura 2000 anos, todo santo dia, isso se aplica, cara, muito bom. O Dia do Perdão. E se a gente acordasse, né, e falasse assim, hoje eu vou celebrar o Dia do Perdão, porque a misericórdia do Senhor se renovou para mim essa manhã, pela graça e misericórdia de Cristo, eu posso ter misericórdia para outras pessoas. Hoje é o Dia do Perdão. Cara, bom. É impossível ser uma pessoa que não se ofende, que não se machuca, que não se ressente do mal, que não... suspeita mal, é possível fazer isso. E assim, quando você entende que é o Dia do Perdão, você também acho que pede perdão com mais facilidade. Sim. Né? Não quer dizer que a gente erra com mais libertinagem, mas que a gente vive com mais liberdade de sermos quem nós somos. Não necessariamente em nossos excessos, mas corações transformados em quem Jesus já disse que somos. Mas realmente, assim, veio no meu coração isso. E Jesus conta essa parábola a respeito do homem que devia 500 e o homem que devia 50, né? E assim, a proporção é exorbitante de que ele foi perdoado tanto e ele não quis perdoar tão pouco. E não adianta. O que Jesus perdoou de nós nunca vai conseguir quantificar com o que as pessoas fazem conosco. Então, assim, se a gente acordar cada dia, sentar nessas mesas que são nossos relacionamentos de comunidade, pensando que hoje é o Dia do Perdão, que começou essa festa com Cristo na cruz, eu acho que fica muito mais fácil. Uau. É isso aí, cara. Sensacional. Acho que o que você trouxe um pouquinho para trás da questão do eterno,
nas bodas a gente tá sentado nessa mesa já perfeitos. Cara, às vezes a gente não entende que o eterno ele já existe, porque o eterno tá fora do tempo. Então, cara, quando eu olho pro Duca, eu posso enxergar o Duca da eternidade. Eu posso olhar para ele e ver ele com a perfeição que talvez não esteja expressa agora. E quando eu erro, eu também posso ser tolerante comigo mesmo e olhar para mim e falar, cara, esse não é o Gabriel que Deus criou para ser e que já é na eternidade. Então, assim, cara, se eu não tô expressando aquilo de mim que Deus criou, então posso chegar e pedir perdão pro meu irmão e falar, cara, não é quem eu gostaria de ser, mas ainda é quem eu sou. Eu tô crescendo em maturidade nisso, então me perdoa. Mas isso, olhar pra eternidade, nos torna mais tolerante com o erro dos outros e com os nossos próprios erros. É a questão da identidade que a gente falou no outro podcast, né? Quando a gente não sabe quem a gente gente se retrai e não se deixa ser e não expressa, né, na mesa realmente quem a gente é, ou a gente quer ser uma pessoa diferente e a gente expressa um orgulho na mesa, né? Mas quando a gente entende que realmente a nossa identidade ela já está firmada na eternidade, a gente consegue olhar para o erro do outro, olhar para o nosso erro e falar, cara, esse não é quem a gente é. Lá na eternidade tem o Gabriel que Deus criou, tem o Duca que Deus criou. E isso traz um relacionamento muito mais leve, né? Mas acho que é um desafio muito grande a gente conseguir viver esse nível de relacionamento. Mas eu acho que a centralidade da fé é justamente essa, quando a palavra de Deus nos ensina em Hebreus capítulo 11 que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam, ele passa ali, está falando sobre pessoas que se tornaram algo, não que ganharam algo. Então, fé não é sobre ganhar, fé é sobre se tornar. Então, a minha fé é poder ver você transformado como a imagem de Cristo. É isso aí. E da mesma maneira comigo. Eu acho que talvez é algo que a igreja, quando a gente fala sobre voltar essa cultura das mesas, que traz segurança, né, de ser você mesmo, confiança e coragem, eu acho que isso também ajuda a gente comunicar o evangelho, que é essa boa notícia para o mundo. Porque, assim, o mundo não pode ver um crente errar falando assim, mas você não é crente? Sim. Porque talvez a gente passou uma imagem de perfeição que não é real. Então, assim, eu gosto... Cara, eu vi um pastor falar o seguinte, falou assim, gente, quando você vê um músico, um pianista tocando Beethoven e sair ruim a música, você não culpa Beethoven. Verdade. Então, assim, quando você vê um cristão agindo de uma maneira contrária ao cristianismo, você não culpa Cristo. Você fala meio assim, cara, tá errado isso aí. E se ele for um cristão genuíno, ele vai falar, cara, me perdoa, eu tô mesmo. E a gente tá correndo a gente tá correndo não pra se tornar no sentido de quem não somos, mas nós já somos nas regiões celestiais, apenas essa consciência. É por isso que é uma transformação de mente e não só uma mudança de conduta. Assim, cara, eu já sou esse filho que Deus se agrada, eu já tenho tudo que eu preciso viver, como diz Pedro em sua segunda carta, no capítulo 1, do 3 em diante. Ele diz assim, Deus, por suas muito grandes e preciosas promessas, nos concedeu tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Cara, uma vida de amor de verdade, uma vida do evangelho, porque nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina de Cristo. Então é por isso que é uma mudança, por isso que é o processo, Duca, de transformação. É entender quem eu já sou, sabe, em Cristo. E isso vai acabar mudando o meu comportamento. Automaticamente, natural. Sim. O Espírito Santo vai fazendo essa transformação em nós, né, cara? Cara, vai ser natural. Cara, eu lembro de uma vez que eu recebi uma mensagem no meu celular de uma colega do trabalho, mandou uma mensagem assim, falar, passei na frente da tua igreja e saiu um cara de dentro da igreja e tal, olha as ideias, saiu o cara de dentro e tal, na hora que ele foi pra fora, pegou um cigarro e começou a fumar. Falou, nossa, é isso mesmo? Falou assim pra mim. A minha resposta foi, cara, glória a Deus, ele tá no lugar certo. É isso mesmo. Ele tá no lugar certo. Aqui não é uma reunião de pessoas perfeitas. Cara, são pessoas que estão sendo transformadas e tal.
Então, assim, isso, por exemplo, a questão do cigarro pode ser qualquer coisa que seja. Uhum. Tá externalizando uma condição humana. Exato. Entende? E, cara, se tem um lugar que pode ser transformado, né? É aqui, nesse lugar de comunhão com os irmãos, nesse processo todo, né? De transformação. Só que realmente, às vezes, a gente vende uma ideia, ou vendeu-se uma ideia de que as pessoas são perfeitas dentro da igreja, cara, mas não é a realidade. Exato. Esse é o nosso alvo, né? O cara tava conversando com o Padilha e ele me falou um negócio muito legal, assim, que ele tava tendo uma experiência com Deus, assim, e tal, e Deus tava meio que, tipo, sabe, estreitando o caminho com ele, né? Daí ele falou, cara, parece que, um tempo atrás ele tava contando nesse testemunho passado já, ele falou que ele tinha a impressão que Deus estava cada vez mais fazendo com que ele, sabe, falou, ó Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo outro e tal. Aí ele falou, nossa Deus, desse jeito parece que você quer que eu seja perfeito, né? Aí Deus falou assim, agora você entendeu, né? Tipo, agora, é exatamente isso. Então, assim, a gente, é um processo realmente, né? E o foco é esse, Deus quer que a gente seja perfeito, como Cristo é, né? Ser a imagem e semelhança de Cristo. E é um processo, certo? Agora, se a gente não se rende a esse processo, não entende que, sim, nós estamos num lugar de vulnerabilidade, o Senhor nos levou agora, então, para esse processo de transformação e a gente está evoluindo para tal, cara, se a gente não entender isso, a gente simplesmente vive algo de aparência, sendo que, na verdade, a gente precisa entrar nesse lugar, como a Fran falou, de transparência, de honestidade, e a gente cresce junto, né? Então, no relacional, na mesa, é o momento onde a gente vai sentar e vai perceber ainda mais, falar, ei, né? Todo mundo precisa se ajudar, tá todo mundo no mesmo barco, vamos lá. Cara, e assim, pô, veio isso aqui no meu coração agora, olha que legal, às vezes a gente não quer pedir ajuda e ser vulnerável na mesa e passar pelo processo que precisa passar, porque a gente quer passar uma imagem de ser perfeito. Nossa, verdade. Certo? Sim, com certeza. Mas a pergunta que eu posso fazer, Jesus era perfeito? Jesus era. Jesus é perfeito. Ele era perfeito, é perfeito, sempre será perfeito. Cara, Jesus pediu ajuda. Ué. Ele chegou pros discípulos e falou, vocês podem orar junto comigo? Uau. Porque assim, eu tô muito triste. Ele olhou o pai dele e falou assim, pai, cara, isso é muito forte. Não, demais. Significa que a gente não pede ajuda e a gente não é vulnerável para que a gente seja perfeito, simplesmente, mas é porque é o coração de um filho de Deus. É tipo assim, a partilha da mesa é assim, ó, seja parte comigo, que eu quero ser parte contigo. Então, assim, a gente pode ser de verdade, a gente pode ser vulnerável, a gente pode fazer igual Jesus, tirar a vestimenta e falar, Tomé, toca aqui, eu sou de verdade. Entendeu? E eu acredito nesse evangelho que ele é real. Eu acredito nessa comunidade espiritual. Cara, eu choro, eu vivo por isso, cara. Por isso que a gente fala como Alcance Jovem. A gente não vai nunca achar que o Alcance Curitiba, Alcance Jovem é o ministério mais importante. E a gente vai brigar por causa disso. E os nossos eventos e as nossas coisinhas. Cara, para com isso. A gente tá nessa mesa porque a gente tá contribuindo. É uma pequena peça de uma parte importante. Então, assim, no discipulado é isso. Eu nunca esqueço Tava na mesa com um menino e ele falou assim, Rafa, eu sou um bom filho, né? Falando sobre a paternidade e o discipulado. Eu olhei pra ele e falei, cara, você é um excelente filho. E aí ele olhou assim, ele sorriu assim com muita felicidade e ele falou, obrigado, fico feliz em saber disso. Eu falei, mas você quer saber o porquê? Aí ele falou-me assim, por quê? Eu falei, não é pela sua performance. Você é um excelente filho, porque eu tenho certeza que se eu errar com você, mas eu pedir perdão, você não vai embora. Bom. É tipo assim, se o meu pai natural, ele falhar comigo, se o meu pastor falhar comigo, se ele falar de um jeito que eu não gostei, se ele não tiver um dia legal, se o meu discipulador falar assim, cara, não tenho tempo pra você essa semana, e eu mandar uma mensagem falando, cara, então eu quero outro. Você tá entendendo? Sim. É tipo assim, cara, você é um bom filho, não pela sua performance, mas você é um bom filho porque sei que o seu coração tá conectado com o meu, e se eu falhar e te pedir perdão, você vai voltar a confiar em mim. Entendeu? Cara, e é esse o meu coração para com os meus pais espirituais. De que, se eles falharem comigo, e eles às vezes falham, como eu falho com os meus,
eu tenho certeza que eles não fizeram porque queriam, mas porque todos estamos nesse processo. Então, quando alguém diz, não, cara, eu não vou me juntar a esse grupo, até gente que era de dentro, né? Falou assim uma vez pra mim, falou, cara, eu vou embora porque, assim, vocês são hipócritas. E eu falei meio assim, mano, mas sempre tem espaço pra mais um, fica com gente, cara. Sim. Porque no final das contas, a gente está falando sobre uma transformação que ainda não... O apóstolo Paulo fala, eu não sou tudo que deveria ser, mas eu estou sendo transformado e prossigo para o alvo. Não que eu tenha alcançado, eu não cansei ainda, mas eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Ele fala, hoje nós vemos por um espelho, mas nós o veremos face a face e o conheceremos como somos conhecidos. Então, assim, eu acho que a gente ter essa fé, a gente ter esse coração de filhos, é que faz com que a gente na mesa consiga se relacionar com mais tranquilidade e segurança, né? De tipo, eu nunca esqueço um pastor que falou isso. Uma mulher perguntou pra ele assim, pastor, como é que eu venço o medo do meu marido me trair? Ele respondeu pra ela assim, bom, tendo a certeza que ele pode fazer. Uau. E você está preparada para preparar uma mesa para essa restauração. Olha que louco isso. Caraca. Então, tipo assim, eu tava com um colega da casa, e aí eu lembro que a gente tava conversando, e ele falou assim, cara, eu vou chegar junto do meu discípulo e eu vou provar ele, pra ver se o coração dele tá comigo mesmo. Daí eu falei pra ele assim, mas por que você vai fazer isso, cara? Ah, porque se eu estiver investindo na vida dele, assim, ele não quiser nada com nada, eu não quero perder meu tempo. Aí eu falei assim, cara, seu filho, você vai investir nele, porque ele é teu filho. E você não vai provar o coração do seu filho. E se um dia seu filho chegar e falar bem assim, você não é mesmo meu pai? Você vai olhar pra ele e vai falar bem assim, você pode não me considerar seu pai, mas eu te considero meu filho. Então essa porta sempre vai estar aberta pra você, quando você quiser voltar. E nunca vai ter sido em vão tudo que eu depositei na sua vida. Um coração de filho, que gera um coração de pai, que essa mesa nos transforma. Ah, cara, eu amo falar sobre isso. Eu poderia falar sobre isso mais a minha vida inteira. Mas, cara, a gente vê que as pessoas que saem, que se perdem, elas focaram em um lugar de não entender a identidade e não perceber os relacionamentos. E por muitas vezes a questão da liderança abusiva, a questão de não se expor aos irmãos, mas as pessoas, elas se colocam no lugar de ser servos, né? E aí, pelo muito fazer e pela falta de reconhecimento no fazer, elas perdem a relação da mesa. E elas saem. Por que elas saem? Porque elas não entenderam a sua parte na mesa como filhos. E às vezes os líderes não entenderam a sua parte na mesa como pais. E por isso deixaram essas pessoas saírem, né? A gente não vai julgar a ferida das pessoas, mas aqui, como alcance, como um lugar de discipulado, como um lugar de célula, um lugar de realmente de redenção e não de resolução, a gente consegue trazer as pessoas para perto e falar, cara, a gente não quer as suas mãos. Não é... Isso não é o mais importante. Não é o mais importante. Eu não quero que você venha aqui e sirva a mesa. Eu quero que você venha aqui e sente a mesa. E como consequência de entender que você é filha, você sirva a mesa dos seus irmãos. Você sirva ao seu pai, né? E isso transforma o coração das pessoas. Então, a gente precisa aprender que realmente a mesa é um lugar de cura. É um lugar de recepção, um lugar onde você entra numa casa e você se assenta e você desfruta de quem aquela família é, de quem são os seus amigos, né? E isso realmente vai expressar um lugar de redenção pra gente. Cara, eu também amo esse tema. Isso queima muito no meu coração, porque realmente é o que eu tenho vivido. Cara, eu não tinha nada que me fizesse ser aceito, em que realmente eu fosse bom ou que eu pudesse entregar. Mas alguém olhou pra mim e falou, cara, eu não te quero porque você tem algo pra me oferecer. Jesus olhou pra mim e falou, cara, eu não te quero porque você tem algo pra me oferecer. Eu quero o seu coração, né? Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que acho que veio aqui na minha cabeça, assim, uma história, assim, porque, assim, a própria palavra diz que
a ovelha perdida, ela ouve a voz do seu pastor. Uhum. E aí, a pergunta que eu queria fazer para vocês é como a gente conseguir chamar as ovelhas que às vezes saíram, que talvez não estavam tipo, meio desconectadas, mas tipo, Deus nos mostra na própria parábola que a gente tem que parar, às vezes, ir atrás das 90, da ovelha perdida, né? E quando Deus começou a falar muito nessa questão, assim, cara, a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Uhum. Então, tipo, as pessoas que foram dadas pra gente, como proceder, né? Como eu identificar, porque talvez essa pessoa tá perdida porque não está ouvindo a minha voz, né? E como eu faço pra fazer esse caminho? Bom. É uma ótima pergunta. Eu acho que talvez a primeira coisa que eu falaria é que quando eu leio Jesus falando, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, na minha cabeça maluca, eu imagino alguma tecnologia que eu, quando fale alguma coisa, não seja a minha voz, mas a voz de Jesus que a pessoa ouve. Então, não é a minha voz, Rafael, que essa ovelha é atraída, mas é a voz de Jesus que ela é atraída. Então, Rafael, de alguma maneira, coloca alguma coisa tecnológica que solta a volta de Jesus. É as palavras de Jesus, é o coração de Jesus. Se eu entendo isso, a pessoa mais importante no coração dessa pessoa, para ganhar o coração dessa pessoa, é o próprio Jesus. Então, minha pergunta com Jesus é: o que eu posso fazer? Quando há uma ovelha que andava comigo, por exemplo, e ela se afastou, a primeira coisa que eu preciso entender é que não é a minha voz que vai trazê-la de volta, mas é de Jesus. Boa. A segunda coisa é perguntar para Jesus o que eu posso fazer. Porque Jesus pode me dizer, espera. Jesus pode me dizer, agora você vai. Jesus pode me ajudar no como. Jesus pode me dar estratégia. E ele vai fazer isso. Mas, de qualquer maneira, eu sempre tenho essa tranquilidade de que a pessoa que foi, ela precisa ter certeza, e eu preciso dar essa certeza, de que a porta está aberta. Ela nunca pode... Ela pode sair se ela quiser, porque ela é livre. Sim. Mas ela pode dormir no quarto dela, ela nunca vai falar bem assim, nossa, aquela porta tá trancada, como eu queria voltar. Não, ela sempre vai ter certeza que essa porta tá aberta. E quando ela quiser ouvir a voz do pastor que é Jesus através da minha vida, eu vou estar disposto para isso. Eu acho que eu acabo perguntando para Jesus, resumidamente é isso. Eu separo numa lista o que só Deus pode fazer, o que só eu posso fazer. Eu fiz o que só eu posso fazer, então eu deixo Deus fazer o que só Ele pode fazer. E eu vou estar preparado com a porta aberta quando essa pessoa voltar. Muito bom, cara. Acho que uma coisa muito importante dentro disso, né, que a gente está falando agora, é que a ovelha saindo, ou a ovelha ficando, certo? Em todos esses lugares existe um lugar de amor. Onde, por exemplo, assim, você quer sair? Cara, você tem liberdade. Né? A gente não pode simplesmente, não, você não vai sair daqui. Não, não é isso. Agora, que nunca falte amor. Que nunca falte um lugar reconhecido de amor, sabe? Cara, várias pessoas, né, dentro de todo esse tempo de liderança de célula, enfim, de discipulado que a gente já tem envolvido, algumas pessoas já chegaram pra gente falando assim, cara, não é aqui o lugar mais, eu não sei o que e tal. E, cara, eram as mesmas perguntas que eu fazia. Eu falava assim, e aí? Mas me diga uma coisa. Cara, qual que é o motivo real de você estar saindo? Eu, de repente, fiz alguma coisa pra você? Sabe? Eu falei com você alguma coisa? Se eu falei, me dê a oportunidade de poder corrigir isso, né? Foi alguém? Enfim, sabe? Começa meio que fazendo um checklist pra entender a intenção do coração da pessoa. Pode ser que ela fale? Pode ser que fale, pode ser que não. Né? Vai muito da pessoa. Mas o fato é, em todo momento, e finalizando essa conversa, era assim, olha, entenda que aqui, sabe? A gente ama você. A gente pode hoje não estar se entendendo muito bem em alguma coisa, mas é fato, a gente te ama, certo? E aqui é um lugar de amor para você, a porta sempre vai estar aberta, certo? Agora, é sua escolha de como que vai ser o retorno, entende? Antes de você falar, Gabriel, porque senão eu esqueço, você sabe como eu sou. Eu acho que, junto com isso que você está falando, eu acho legal falar duas coisinhas rapidamente. A primeira delas é a gente entender que as ovelhas não são nossas. Que existe, como eu disse lá da voz do pastor, existe um pastor que é Jesus. Muito bom. Quando chega alguém e fala pra mim assim, cara, eu não gostaria de andar mais com você nessa caminhada,
a pergunta que eu faço é justamente essa. Eu sempre faço essa pergunta quando alguém fala de algum conflito que aconteceu. Eu pergunto, cara, você não gostou do que eu disse ou como eu disse? Porque se você não gostou de como eu disse, o erro é meu, eu te peço perdão. Se você não gostou do que eu disse, daí o problema seu é bíblico. Porque eu estou dizendo que a Bíblia diz. Com base nisso, a questão do caminhada, existem algumas pessoas que não querem mais caminhar comigo e eu preciso ter humildade como líder e sabedoria de saber que nem todas as pessoas vão caminhar comigo sempre. É isso aí. Olha só que louco. Jesus é o bom pastor e ele fez um trabalho nos seus discípulos que foi sensacional, mas de repente ele chegou e falou assim, vou encaminhar vocês para um outro pastor que vai fazer um trabalho que eu não posso fazer. O discipulado de Jesus foi de fora para dentro, do Espírito Santo de dentro para fora. O Abe falou isso, né? Convém para vocês que eu vá. É claro que é o mesmo Deus, a gente entende tudo isso, mas é a pessoa do Espírito Santo. Uma aplicação de forma diferente. Exatamente. O que Jesus está falando é, ele vai continuar um trabalho com vocês e um tem a ver com o outro. O Espírito Santo não pode fazer o trabalho dele se Jesus não tivesse feito dele, e Jesus ter feito dele e o Espírito Santo não fazer o dele, não tem continuidade na missão. Então, assim, às vezes quando chega alguém e fala, Rafa, eu acho que a gente não tem mais a caminhada junto, eu tenho humildade de dizer, assim, cara, talvez Deus vai te dar alguém que é melhor pra você nessa jornada do que eu pra você nesse momento. E o coração ficar curado em relação a isso. E eu acho que essas duas coisas andam junto. Que o nosso afastamento seja uma dor de maturidade de um filho que amadureceu, casou e vai morar em outro lugar. Ou ele passou numa faculdade e ele vai estudar em outra cidade. Agora, uma coisa que eu sempre deixo claro, existe cada vez mais uma conexão de paternidade e um coração de filho, tal ponto de que existe discípulo que vai andar comigo, que ele pode ter outros mentores ou até outros pais na caminhada espirituais. Mas ele sempre vai saber que ele tem herança. Entendeu? Essa é a diferença. Eu sei que a gente vive num tempo de coaching, né, e de mentor, e eu não acho errado isso. Eu acho que eles servem para um propósito legal e importante, né, para principalmente a inteligência emocional. Sim. Mas eu gosto sempre de dizer, paternidade é diferente de mentoria. Qual a diferença? Que um mentor, meu filho vai lá, vou levar ele nesse colégio, o mentor vai ensinar português, inglês, biologia para ele. Imagina isso. Eu posso ensinar cultura na casa, eu posso ensinar algumas coisas para ele. Mas a diferença do mentor e pro pai é que o pai deixa herança. O mentor não. O mentor deixa informação. O pai deixa legado. Então a gente saber diferenciar isso. Então tem pessoa que fica pulando de mentor em mentor, mentor em mentor. E tem também o cara que não desenvolve o coração de pai. E aí ele acaba querendo ser mentor das pessoas. E mentor fala o que você tem que fazer. Entendeu? E o pai que tem o coração de um irmão mais velho sugere o que o pai gostaria que você fizesse. Porque a gente resume, você que talvez não acompanha tanto a gente resume paternidade espiritual não numa opressão de que beija aqui meu anel e eu falo, eu mando, você obedece. Paternidade espiritual pra gente nessa casa nada mais é do que um irmão mais velho que representa o pai na sua ausência e ajuda a traduzir o coração do pai pro irmão mais novo. Mas ele não pode bater no irmão mais novo, ele não pode castigar o irmão mais novo, ele pode lembrar o que o pai disse antes de sair. Entendeu? O pai, ele lembra que o pai falou isso. Então, assim, eu acho que diria pra gente também ter esse coração de líder, de entender e essa humildade de que, tipo, cara, nem todo mundo vai caminhar sempre com a gente. E a gente ter esse coração de, tipo assim, cara, eu acho que tem alguém que vai te ajudar mais do que eu nessa jornada, nessa fase aí. E, cara, eu vou te falar, esse assunto, por mais que a gente foi pra um lado de paternidade, discipulado e cuidado e tudo mais, tem tudo a ver com relacionamento. O processo. Tá entendendo? Porque é o mesmo coração. Cara, o Rafa tava falando, eu tava pensando um pouco, o que dizer depois dessa aula de discipulado, mas assim, voltando pro relacionamento, você vê isso muito claro na Bíblia, quando tem Paulo, Barnabé e João Marcos, e eles ficam tipo, cara, esse aqui não me serve, então vai com você. Aí depois de um tempo, essa relação parecia que foi quebrada, mas você vê Paulo chamando de volta. Ele me é muito útil. Então assim, cara, o que João Marcos teve de transformação com Barnabé, que Paulo conseguiu olhar para ele e falar, meu, é isso aí. Existiu alguma coisa. Então, o que o Rafa trouxe é muito... Jesus não parava no processo das pessoas. Então, cara, como a gente poderia olhar para o jovem rico e pensar,
seria um discípulo maravilhoso? A gente olha para Nicodemo, seria um discípulo maravilhoso, mas Jesus não parou no processo das pessoas, mas pode ser que depois eles se converteram, cara. A semente foi plantada, mas a gente conseguiu olhar para a semente e ver, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, o que eu consegui ensinar para essa pessoa? Talvez ela não tenha conseguido absorver, mas assim, foi uma semente que eu plantei. Então, é importante conseguir discernir o que fala sobre a pessoa e o que fala sobre nós, né? Muitas vezes, nas situações de conflitos, a gente vai se olhar e vai dizer, cara, essa pessoa não está me acusando, me dizendo essas coisas por causa de mim, mas por causa das feridas dela. E aí, o que ela falou, né? A gente aprende a identificar, foi como eu falei ou foi o que eu falei? Porque se foi o que, o processo é seu, mas se for como, então me perdoa, eu posso melhorar. E cara, esse exemplo dos três, né, Barnabé, João Marcos e Paulo, eu acho que descreve bem a questão do discipulado, de como a gente pode deixar as pessoas irem, mas continuar tendo esse acesso, esse lugar de abertura para dizer, volta, porque existe um coração aberto para você, né? Coração aberto para você. Sensacional. Maravilhoso. Muito bom. Tudo surgiu da pergunta da Fran. Maravilhoso. Gente, que podcast maravilhoso. Que tempo de mesa preparado. Eu talvez concluiria essa parte aqui, esse tempo, lembrando do que Deus pede para construir o altar. Que material construiu o altar, né? Como construiu o altar. Que o altar é uma mesa preparada. E é muito incrível que quando Deus fala com Moisés de como ele deveria preparar esse altar, ele diz que de pedras toscas ele deveria fazer esse altar. A gente pensa madeira, mas Deus fala de pedras toscas que não foram lavradas por mãos humanas. Cara, eu amo a vida em comunidade. Eu acredito na igreja, cara. Cara, como eu fico feliz. Às vezes o pessoal fica desesperado quando acontece um conflito e eu falo, cara, Deus tá dando uma oportunidade de a gente ser forjado, de todo mundo crescer nesse processo. Por que pedras toscas? Porque não foi homem que lapidou ela. Foi Espírito Santo que lapidou ela pela natureza, é vento, é chuva, é erosão. Não foi o homem que lapidou essas pedras. Então Deus falou, o altar é feito de pedras toscas. E como a gente vai conseguir construir? Se encaixando, irmão. Vai ter que se encaixar. Então, Rafa, é duro demais a vida de igreja, de comunidade, viver em célula, discipulado. Eu vou dizer, é difícil, pode ser, mas é o único lugar onde vai haver transformação. É o único lugar onde o processo vai fazer sentido. É o único lugar onde a vida do Cristo vai ser manifesta através de nós e em nós. Então, assim, eu encorajo você que está vendo esse podcast, né? A gente fala que é necessário na mesa do rei ter humildade para dar o seu pé sujo para outro lavar, mas também é necessário humildade para pegar a sujeira do outro e lavar o pé do outro. E a gente faz isso uns com os outros. Jesus nos ensinou. Então, a vida de comunidade, essa mesa do rei, essa vida é processual. E os conflitos relacionais eles vão acontecer, mas eles só acontecem para que os aprovados sejam evidenciados, para que sejamos transformados e para que a gente possa manifestar a maior virtude que a gente recebeu do Cristo, que é o perdão. Todo dia acordando e falando, cara, isso aqui é uma festa de perdão, me perdoa, eu errei, e o outro fala, me perdoa que eu também errei, e a gente juntos vai construindo esse altar, como o apóstolo Pedro diz, como pedras vivas edificamos o altar. Pode ser de pedras toscas, não lapidadas por mão de homens, mas transformadas pelo Espírito, elas são vivas. É isso aí, meu amigo. Meu Deus glória do céu. A Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Demais. Queria falar para você, fique atento aos nossos próximos vídeos, às nossas próximas mensagens, não só do Alcance Jovem, mas de todo Alcance Curitiba, porque a gente tem certeza que vai edificar muito seu coração. E se você está perto ou perto de uma comunidade ou de uma igreja, faça parte de um grupo, renda contas a alguém, tenha amigos na mesa do Senhor para que possam te edificar e você edificá-los. Vem junto, porque a gente está sentando essa mesa que pode não ser perfeita hoje, mas ela será, e em Cristo nós já cremos e vivemos isso. Deus abençoe, galera. Até a próxima. Um abraço. Valeu.